A paz do nosso Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sétimo Milênio. E nesse vídeo eu vou dar uns conceitos básicos sobre corpo, alma e espírito, tá? Justamente para a gente destrinchar o assunto do vídeo O Aperfeiçoamento na Corrupção, que foi um dos últimos vídeos que eu fiz, o link vai estar na descrição do vídeo caso você ainda não tenha visto, tá? E é um assunto muito importante para nós, para os dias de hoje, tá? E não se preocupe que eu vou terminar sim a série das festas, tá? Mas eu tô dando prioridade para esses assuntos agora, mas logo eu vou voltar a fazer os vídeos das festas, tá bom? E, irmãos, nesse vídeo, como eu disse, eu vou falar um pouco sobre corpo, sobre alma, sobre espírito, para a gente destrinchar um pouco mais sobre o assunto do aperfeiçoamento na corrupção. O vídeo no qual eu vou falar sobre a fé, sobre a salvação, sobre o aperfeiçoamento, chegar à imagem de Cristo, né? Falo do primeiro Adão, do segundo Adão, se eu não estou enganado. E, irmãos, é um assunto muito importante para nós hoje, tá? Então eu gostaria de começar aqui fazendo uma pergunta, tá? Você sabe o que é espírito? O conceito da palavra espírito, né? O que significa espírito? Porque espírito nas escrituras ele é empregado de várias maneiras, né? Espírito do homem, espírito maligno, espírito de Deus, Espírito Santo, espírito de ganância, né? Espírito de inveja e tudo mais, né? Mas tem que ter uma definição exata para poder a gente conseguir entender o restante desses termos, tá? Então o que é espírito? A definição de espírito, irmãos, a gente pode falar que é sinônimo de vida, de vitalidade, de algo imaterial, de um sopro imaterial, de um vento imaterial que vai estimular a animação, vai dar animação ao homem, né? Então o que é espírito? O espírito é nada mais, nada menos do que vida, do que animação, tá bom? No caso aqui, a minha mão aqui, ela está se movendo. Isso aqui é o quê? Isso é vida, isso é movimento, isso é vitalidade, porque está animada. E o que faz eu executar esse movimento aqui na minha mão é justamente o espírito, porque eu estou vivo nesse momento, né? E eu sou um ser animado. Você que está vendo esse vídeo aqui, você também é um ser animado, né? Aí no caso, o que não tem espírito é semelhante a essa caneta. Podemos tomar um exemplo. Ó. Você vê que ela não se mexe, ela não tem vida, ela não pensa, né? Ela não tem vitalidade. Vocês estão entendendo? Então o espírito é esse sopro material que vai estimular a animação, né? E o espírito do homem é justamente o fôlego de vida que Deus soprou no homem e fez o homem o quê? Alma vivente, mostrando que o homem ele se torna uma pessoa vivente por meio do quê? Do espírito, por meio do fôlego de vida. Tá, irmãos? Tem o fôlego de vida que é o espírito do homem e tem o vento de Deus que é o espírito de Deus, tá? E tem também, irmãos, sabe o que? Tem os espíritos malignos, né? E os espíritos malignos são o quê? Eles estimulam, né? Eles animam a pessoa. Você sabia disso? Você vai perceber que Jesus, quando ele vai falar do corpo do homem e desses espíritos malignos, Jesus ele vai contar uma parábola, digamos assim, né? Ele vai falar que o espírito maligno, ele tá ali na casa, quando ele sai da casa, a casa é o quê? O corpo do homem, esse nosso corpo é uma casa, vou já falar disso, tá? E aí ele sai e depois ele volta, né? Como se esse corpo passasse a ser o templo de demônios, vocês estão entendendo? Porque tem o templo do Espírito Santo, onde o Espírito de Deus habita, e tem o templo de demônios, onde o corpo do homem ímpio, né? Habitam demônios nele, né? E o espírito, como eu disse, ele estimula, ele anima, então ele vai estimular, o espírito maligno ele vai estimular a pessoa, ele vai controlar a pessoa para ela fazer o quê? Tudo aquilo que provém do maligno. Já o Espírito de Deus ele vai tomar a pessoa de tal maneira que a pessoa ela vai ser estimulada a fazer o quê? A fazer o que é de Deus, fazer a vontade de Deus. Então, o Espírito é uma vitalidade, é algo imaterial, um sopro imaterial que estimula, que anima, né? Que dá o movimento, tá bom? Que inspira, essa palavra é certa. O fôlego inspira, o Espírito inspira, tá? Se você é inspirado pelo Espírito de Deus, você vai receber a imagem de Deus. E quem que é a imagem de Deus? É Cristo, né? Então, se você tem o Espírito de Deus, você vai ser transformado, vai ser estimulado, vai ser inspirado a ser a imagem de Deus, que é Cristo. Você vai ser semelhante a Cristo. E Cristo, como é semelhante a Deus, nós seremos também semelhantes a Deus, né? Não em poder, é claro, mas no mesmo amor, na mesma justiça, na mesma mansidão, nesses atributos morais. Amém, irmãos? Isso é espírito, tá? Se ficou difícil de entender, irmãos, medite nisso que você vai compreender, tá bom?
E tem também o corpo, que como eu disse, é como se fosse uma casa, tá? Esse corpo aqui que nós temos aqui, ó, ele só é animado por causa do sopro, por causa da alma, tá bom? E o corpo é essa obra que Deus fez do pó da terra, tá? Esse é o nosso corpo, onde vai executar as ações da alma. Tava editando o vídeo e eu esqueci de falar uma coisa nessa parte aí, irmãos, tá? E eu tô falando agora, que o corpo, ele executa as ações da alma, né? E o corpo só executa as ações da alma, por quê? Por causa do espírito. É o espírito que faz o corpo executar as ações da alma. E a alma é animada pelo espírito, tá? Então, o espírito anima a alma e a alma anima o corpo. Um corpo sem alma é um corpo sem espírito. E aí, consequentemente, vai ser um corpo morto. Por isso que a pessoa, quando morre, ela volta ao pó da terra, ela perde a vitalidade. Porque ela perde a alma e perde também o espírito que está na alma, que vai animar ela, né? O espírito do homem tem o livre-arbítrio. Ou seja, o espírito do homem ele é a vida do homem, né? Já o espírito de Deus é a inspiração de Deus, é o espírito de Deus na alma do homem, se mistura na alma do homem e o homem vai passar a ser estimulado por Deus, sem tomar o livre-arbítrio, mas o homem que vai escolher ser animado por Deus, né? Diferentemente dos demônios que se apossam das pessoas fracas. Tem um texto aqui em Isaías, irmãos, que eu quero ler para vocês, que é Isaías no capítulo 42, o verso 5. Tá? Vai estar descrito assim o seguinte: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra, e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Vocês estão entendendo, irmão? Então aqui diz o seguinte, que Deus ele dá o espírito ao povo que está na terra, e ele dá o Espírito Santo, que é o espírito dele, né? Ele dá para aqueles que pisam na terra, né? Essa palavra. O que Deus quer dizer aqui nesse texto? Ele está falando que o fôlego de vida, o sopro de vida, ele foi dado indistintamente a todos os homens. Todos os seres recebem o sopro de vida. Mas o Espírito Santo, que ele está falando aqui, apenas Espírito, ele deu àqueles que andam sobre a terra, aqueles que calcam a terra. E o que é isso, irmãos? Quando você anda sobre a terra, você está pondo a terra debaixo dos seus pés, você está calcando a terra. E o que é a terra? A terra é esse corpo carnal, irmãos. Vocês estão entendendo? Então o fôlego de vida ele foi dado para todos os seres viventes. Já o Espírito de Deus ele foi dado apenas para aqueles que calcam os pés as coisas terrenas, as paixões terrenas, né? Em outra passagem, em Isaías, se eu não estou enganado, 56, 17 ou 57, 16, na Septuaginta vai estar escrito assim, que Deus vai falar assim, ó, o meu espírito procederá de mim, né? E o fôlego de vida foi criado por mim. Não é exatamente com essas palavras, mas é nesse sentido que ele fala, que o Espírito de Deus, ele sai de Deus, é algo que é de Deus, é eterno, juntamente com Deus. E agora, o fôlego de vida, ele é o quê? Ele é criado. O primeiro homem, que é Adão, ele foi feito alma vivente porque ele recebeu o fôlego de vida. Já o segundo homem, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, espírito vivificante, porque ele veio com o Espírito Santo, né? Isso explica também por que Jesus ele nasceu de uma virgem, irmãos. Vocês sabem por que Jesus nasceu de uma virgem? Porque ele tinha que nascer não do sêmen humano, porque é no sêmen humano que está o fôlego de vida, que está o espírito do homem, é no sêmen humano. Mas Jesus ele não tinha o espírito de homem, ele tinha o espírito de Deus, né? Então ele veio de uma virgem e ele foi concebido pelo quê? Pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, irmãos, né? Não pelo espírito do homem, mas pelo Espírito de Deus. Por isso que ele já tinha o Espírito Santo, depois nós que não tínhamos, agora nós podemos passar a ter por meio de Jesus Cristo, tá? Amém? Então que vocês possam meditar nesses conceitos que vai ser importante para os próximos vídeos daqui para frente, tá bom? Que Deus abençoe, irmãos, e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.